Constelação familiar. Tema: busca por padrões na ancestralidade. Entrada da cliente no campo. Nem precisou ainda a gente colocar a ancestralidade ainda, né? Porque a gente está vendo que a cliente já apresenta, antes de entrar qualquer pessoa, um padrão de olhar para a morte, né? A gente observa que ela está aí olhando muito para a morte. Então nós de fato já íamos colocar de fato a ancestralidade por parte da mãe da cliente, e aí a gente já está vendo que realmente era um estudo mesmo que necessitava ser feito, porque ela já entra no campo, já se coloca olhando para a morte, olhando, como se diz na constelação, olhando para o abismo. Então nós vamos colocar agora a mãe da cliente. A mãe da cliente, ela já entra presa no passado. Observem aí que ela nem entra na vida, né? Já fica ali presa pelos assuntos do passado. A mãe da cliente traz ali nas mãos se fosse um presente que ela quer entregar para ela. Mas a cliente vira as costas, como se para ela aquilo ali não fosse um presente, mas sim um fardo. É uma bênção ancestral que a cliente não quer receber. Nós vamos agora colocar a avó da cliente, a mãe da mãe.
Interessante aqui que a gente vê, observa aqui no movimento, que a mãe da cliente, ela parece como se fosse um fardo em cima dela. Porque esse até seria o movimento, né? Seria o posicionamento ideal para uma mãe em relação a um filho. Na parte de trás. Só que não. Porque ela apresenta aqui um movimento, não sei se vai dar para vocês verem aqui. Que ela se encosta, ela se apoia, na verdade, na cliente. Porque desse ponto de vista, assim, talvez não dê pra ver. Eu não quero estar mexendo muito para não estragar aqui o posicionamento do campo aqui. Mas observa aqui que ela tá encostada. Agora acho que vai dar uma viradinha, vai dar para ver melhor. Ela é apoiada nela. Peraí, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Chegando aqui bem pertinho. Olha ali, aqui deu para ver claramente o movimento. Que a mãe é apoiada nela, de fato, como se fosse um fardo. Não é um posicionamento tradicional de mãe em relação ao filho. É um posicionamento de uma pessoa que está caindo em cima da filha, né? Como se a mãe caísse em cima dela. E justamente porque nós vemos lá embaixo a avó, né? Que é a mãe da mãe, é uma pessoa que nem entrou na vida. E a neta olha para ela aqui. Então a gente pode dizer, eu já poderia dizer de antemão que essa neta está identificada com essa avó. Que a avó não olha, você vê que ela olha para outras, que elas não estabelecem contato, né? A mãe, no caso a avó, não estabelece contato com as suas descendentes. E a gente vê aqui a filha, né, que é a nossa cliente, ela agora até mudou de posicionamento, mas ela estava olhando diretamente para a avó. E eu posso afirmar que ela estava identificada, ela estava num processo de lealdade invisível com essa avó. Começando do fato de que ela carrega a mãe, possivelmente, a gente pode afirmar em relação a isso, que essa avó não estava disponível para essa mãe. Doença, falecimento, pode ser por muitos filhos, pode ser que tivesse vinculado no marido, enfim. Qualquer que seja a história de vida, a gente tem que essa avó não era disponível para a mãe da cliente que está aqui, ó. E com isso, a gente tem que a cliente deve ter aí ocupado esse lugar. Ocupado esse lugar de atuado como se ela fosse a mãe da mãe. Daí a gente explica porque que essa mãe está encostada ali nela, né? Encostada não no sentido positivo, mas assim, apoiada nela assim de forma brutal. É um peso que ela carrega, essa mãe. Inclusive, a gente observa aqui que ela está com a parte de trás mais aprofundada dentro da água.
E elas estão presas na esfera materna, né? Com as questões da esfera materna. Vamos colocar agora peraí. A bisavó materna, que é a mãe da avó. Aqui a gente pode dizer aqui que elas duas olham para algum evento. A gente traz essa trisavó da cliente, né? Não, desculpa. Essa bisavó da cliente, a gente tem ela como uma pessoa muito sábia. Muito sábia, uma pessoa com uma grande sabedoria, uma pessoa também que vem de grandes batalhas, uma lutadora. Possivelmente até de batalhas pela terra. Ambas estão presas ali no início da vida, elas não fluem, a vida para elas não flui. É uma família triste. A gente só faz sofrer, é o que elas falam. A gente só faz sofrer. Que horror! A gente só faz sofrer. Porque o Senhor nos abandonou. Essa bisa, ela sofreu violência doméstica. Observa aí que ela tá com o braço assim quebrado, assim, fora do lugar. O ombro dela foi deslocado por um marido que segurou ela assim, que deslocou o ombro dela do lugar. Qual o sentido da vida? Para que tanta violência? E aqui a gente vê a mãe da cliente aqui num processo que ela se coloca aqui, como se ela usa a cliente como escudo. A gente aí, eu tô rindo, pelo amor de Deus, né? Falta de respeito, né? É um riso nervoso, porque ela coloca a cliente como escudo
tá? É porque ela não tem como admitir que ela precisa olhar para isso, porque é muita violência. E ela não olha, ela vive, a mãe da cliente aqui, ela vive a vida colocando a cliente como escudo. Ela não só é um peso que a cliente tem que carregar, ela se coloca como um fardo, que se a cliente quiser, ela não tem nem chance de ir para a vida, tá? Mas vamos suppose que ela quisesse ir para a vida, ela tem que levar essa mãe junto. Tudo que ela fizer, em tudo que ela faz, ela carrega a mãe. Eu tô sentindo aqui a dor no ombro direito. Você pega aqui da parte aqui, escápula, aqui, uma parte do peito, o ombro direito, que é exatamente o ombro que bisa que alguém sacudiu. Exatamente alguém sacudiu esse ombro dela. Ai. Ela sofreu uma violência doméstica por parte do marido. E eu tô sentindo aqui, justamente, o ombro direito deslocado. Então, é uma ancestralidade onde existe, então, esse padrão da ligação das mães com as filhas intensa. Entretanto, elas não se olham, elas estão ali olhando para algo que as une. E possivelmente eu vou dizer que é essa violência doméstica. E esse é o padrão aqui dessa ancestralidade aqui feminina. Que a mãe da cliente ela escapa desse padrão, né? Ela escapa desse padrão de ser violada, não é violentada não, tá, gente? É receber violência por parte de homens. Ela não tem esse padrão, porque ela usa a filha aqui como escudo. A filha é a filha que vai olhar para isso, para esse padrão. Então nós vamos colocar aqui agora o pai da mãe, tá? Pai da mãe.
minha filha, ela é colocada numa posição, como quem diz assim, como se ela pudesse proteger a mãe dessa violência masculina que existe nesse sistema. Agora nós vamos colocar o avô da mãe. Pessoa que foi para a vida, que foi conhecer as coisas. Entrou com um ímpeto, mas ele se sentiu triste. Espantado, na verdade, não é triste, espantado. Achou que era demais e volta. Esse é o avô da mãe da cliente, tá, gente? Aqui é o pai da mãe, aqui é o avô da mãe. É importante a gente destacar aqui que a gente está colocando uma linhagem de a mãe, os pais dela e os avós. Mas aí teria que ser 4 avós, né? A gente só está colocando um casal porque representa as coisas que aconteceram nessa geração aí, tá?
Esse bisavô aqui, avô da mãe da cliente, ele foi uma pessoa que recebeu muita tortura, ele é todo lanhado. Ele foi agredido de faca. Ele foi esfaqueado. Tipo uma lança. Inclusive que eu tenho uma dor aqui no externo aqui. Uma dor muito forte, muito sangue. Meu trabalho é fácil porque Aqui o que a gente observa, né? Que o bisavô da cliente, né? O avô da mãe, ele, na verdade, ele tinha uma paixão, um amor, né? Por uma outra pessoa. Que não era sua esposa. Ou pelo menos que não era
avó da cliente, né? Ela não é uma pessoa da linhagem da cliente. E esse biso da cliente, ele inaugura ele inaugura nessa família as dores de amores não vividos, as dores de amores perdidos, as dores de amores perdidos. E esse passa a ser gente, um padrão dessa família, os amores perdidos. A infelicidade no relacionamento, seja por um amor perdido, porque aqui o que acontece? Nós temos aqui, eu não posso precisar, tá? Se isso aqui apesar dos personagens, dos representantes, em sua maioria serem brancos, aqui a gente está tratando de uma família não branca, tá? Uma família mestiça. Na verdade, que tem África, tem indígenas nessa composição aqui. Então, eu não posso dizer, eu não sei quanto tempo seria isso, se eram pessoas que vieram da África, enfim. Mas o fato é que a gente tem, por parte dessa geração aí, desse bisavô da cliente, alguém que teve um amor que foi tirado dele. E aparece uma figura africana. Então, eu não sei, não posso dizer que ele veio da África, enfim, mas alguém que ele amava e que ele perdeu. E aí a gente tem a origem eu vou dizer que esse bisavô é o pai da avó materna da cliente. E aqui ele é o pai da avó materna e essa aqui é a mãe da avó materna. Peraí, gente, só um minutinho aqui. E aí inaugura o padrão nessa família dos amores, amores perdidos, dos amores não concretizados, dos amores que causam sofrimento. É uma família que traz esse padrão de infelicidade no amor, porque ele tem essa pessoa de quem ele foi separado. Eu não posso dizer, eu não sei dizer, tá, gente, se ela vem com uma caracterização africana, mas eu não posso dizer assim, ele veio da África, foi separado dessa pessoa, eu não sei dizer. Mas que houve essa
essa separação, e ele foi uma pessoa, esse bisavô da cliente, que é o pai da mãe da mãe. Pai da mãe da mãe. Ele é o pai da mãe da mãe. E ele, por conta disso, por conta de todo esse apartheid, né, desse amor e todo o sofrimento que ele passou, ele é muito cheio de cicatriz, não só emocional como física. Ele foi espadado, né, assim, tomou golpes de espada, golpes de faca. E por conta disso ele traz uma violência que ele deslocou o ombro dela, que é a esposa dele, a pessoa com quem ele casou. E elas olham para ele, mas ele é uma pessoa distante que não tem relação nenhuma nem com a esposa, nem com a filha. A única relação que ele traz com a esposa é uma violência profunda. Que ele traz esse amor aqui não vivido, esse amor triste. Que foi um amor que foi impedido pelo pai da moça. O pai da moça não deixou que eles concretizassem em romance. E ele traz essa chaga dentro da vida dele, né, no intrapsíquico dele, que vai contaminar, vamos dizer assim, usar esse termo, todas as gerações. São amores distantes, amores que não se concretizam, que são separados. Ou que e relacionamentos infelizes, pautados na violência, seja ela física, seja ela psicológica. Na geração da cliente, que é uma geração mais moderna, mais instruída, né? O relacionamento em que pese se pauta também na violência física, mas basicamente na violência psíquica, psicológica, gaslighting, possivelmente tem um padrão aí narcisista nessa família. Existe um padrão de narcisismo nessa família. Existe um padrão narcisista nessa família. Você vê que aqui a mãe, ao se jogar em cima dela, e a filha aqui atua como um anteparo para ela, né? Para que ela não precise entrar em contato com esse sofrimento ancestral, como se a filha dissesse assim para ela: eu vou por você, mamãe. Eu vou olhar para isso por você. Provavelmente temos não é à toa que a cliente está fazendo uma constelação familiar. Com certeza ela ocupa esse papel de buscadora, né? Para poder entender esses padrões aí que estão atrapalhando a família. Atrapalhando, gente, foi uma palavra mal usada, tá? Porque nada atrapalha ninguém, né? A gente é o que se deixa atrapalhar. Existe sina, existe sina, existe padrão, mas assim, o papel das gerações é aceitar tudo como é, para poder quebrar
esses padrões, porque a gente, como é que a gente quebra padrões? Aceitando tudo como foi, honrando quem veio antes, honrando o sofrimento de quem veio antes. Então vamos colocar o biso. Na verdade, o trisavô da cliente, não é isso, gente? Espera aí, se eu fiz certo. É avô, bisavô, agora o trisavô da cliente. Ele é o pai dele. A gente percebe que a entrada do trisavô, né, que é o pai dele, ela meio que dá uma chacoalhada nele para ele olhar para a realidade, tirar ele do sonho, do amor impossível, para que ele volte para os assuntos dele, de família, para as obrigações dele. O pai obriga que ele olhe para a esposa e para a filha. É uma energia muito grande aqui que une, mesmo ele sendo obrigado a olhar para os assuntos familiares, né, da família que ele constituiu, ele permanece aqui ligado pelos laços invisíveis com esse amor do passado.
E a gente observa aqui outro padrão nessa família, que é essa junção entre mãe e filho, ou entre pai e filho, aqui no caso. Aqui, ó, ela serve de apoio para a mãe, suporte, né? Nem apoio. Aqui as duas também olham para o mesmo homem, que é o pai, e aqui o pai conduz a vida do filho. Que são 3 pares de genitor e filho, onde o genitor vai influenciando a vida do filho. E aqui a gente vê que o avô materno, ele não tem muito a ver com essa história, né? Porque de fato a gente não está tratando realmente da família dele. A gente está tratando da família da avó materna. Ele veio para manter um casamento com base, para ser uma pessoa violenta e manter aqui o casamento infeliz, para cumprir um script. Se eu observar aqui, olhando aqui para o rosto dele, ele nem tem muita... Olha lá, ele tá meio perdidão aqui, ó. Ele nem tem a ver com essa questão aqui. Ele tá aqui, perdido no tempo e no espaço, para cumprir um script. Ele veio para ser o mal da parada, em obediência ao que rege o sistema familiar aqui dela. Ela é muito identificada com o pai, até nas cores, eles estão iguais. E ela fala aqui pra ele que eu aprendi direitinho com você, papai, o modelo. Eu também vou arrumar um homem que me maltrate. Ai, gente, dá uma dor aqui no coração. Ui, tô infartando. E a neta, né, que é a nossa cliente, olha pro avô. Gente, é riso nervoso, pelo amor de Deus. Não tem nada engraçado aqui. Ela olha pro avô e ela fala: você é o meu espelho. Eu também vou arrumar um relacionamento que seja assim, igual você, arrogante, autoritário, que me maltrate. Ai, chegou a dar um troço aqui. Infartei, gente. Elas não caminham, né, para a vida, a avó e a bisa, elas não caminham para a vida, elas vivem em função de um homem, daquilo que elas ficam esperando um homem conduzi-las. Elas estão aqui em função do movimento desse homem aqui.
Aqui também, ó, é o filho que sustenta o pai. E ela fala pra mãe aqui, ó, eu cuido de você o que o papai não cuidou. Ela sua muito, ela trabalha muito. A sensação que ela teve que ajudar muito a mãe, que o pai não foi o provedor que precisava. Sempre tem muita raiva aqui nesse sistema, que eu tô vendo aqui a raiva, não é o objetivo do trabalho, mas assim, a gente observa que tem muita raiva aqui nesse sistema. Muitas perguntas que não foram respondidas, muitos segredos, muitos mistérios, muito desconhecimento. As pessoas não se olham. Elas ficam aqui o tempo inteiro na expectativa que esse homem se volte para olhar para elas. É exaustivo, essa espera é exaustiva. Ai. Ai, que espera exaustiva, gente. Sono, muito cansaço. São pessoas que trabalham demais, que vivem numa espera de, assim, o tempo inteiro que esse homem se volte para olhar para elas. E ele tá sempre aqui, ó, ocupado com os assuntos do pai, em ser a pessoa que o pai quer que ele seja. E não dar vazão aos próprios desejos, aos próprios sentimentos. E essa filha também, ela, ao mesmo tempo que ela tem um fardo, né, de ter que tomar conta da mãe, já que o pai não toma, assim, o pai não está, a verdade é que o pai não está disponível para a mãe, porque o pai tem o amor do passado com o qual ele está conectado.
E na verdade tudo que ele faz, tudo que ele é, não está relacionado ao que ele deseja, e sim ao que o pai dele obriga que ele seja. Então ele nunca está disponível para essa esposa, nem para a filha. E ela tem uma relação com esse pai de uma pessoa que ela meio que ela tem uma identificação com essa ex dele, no sentido de que ela quer preencher para ele tudo que toda a frustração dele. Não é uma coisa, não é um Édipo que não é físico, tá? E aí vamos lá, vamos pegar outro padrão aí. É um Édipo no sentido de que ela está ocupando o lugar do amor dele, né? Então ela quer compensar o pai por essa frustração. Ela tem uma identificação com essa ex, mas não é uma identificação que a faça... ela, apesar dessa identificação, ela não se coloca como rival da mãe. Muito pelo contrário, ela cuida da mãe. Porque normalmente, deixa eu explicar um pouquinho teoria sistêmica, né, gente? Quando existe uma quebra, assim, de uma pessoa que tem um relacionamento, que o relacionamento ele não tem prosseguimento, a gente tem na geração seguinte uma filha ou um filho, né, que vai se identificar com essa parceira prejudicada. Porque o caso aqui é um pouco diferente, porque assim, é o que eu vejo aqui no campo. Não é que ela foi abandonada. Na verdade, o pai interferiu para que o relacionamento não fosse adiante, mas ela mesmo não queria. Ela mesma era também uma pessoa muito arrogante, muito metida, e achava que ele era velho, que ele não estava à altura dela. Então, eu não posso dizer que ela seja uma pessoa abandonada. O relacionamento era mais da parte dele do que dela. Daí a identificação da filha com ela ser um pouco diferente da teoria sistêmica. Ela não é rival da mãe, muito pelo contrário. Ela ali tenta fazer dois serviços. Cuidar da mãe, já que o pai não cuida, e cuidar do pai no lugar desse amor que foi muito sofrido para ele. Ocupar esse lugar dessa mulher na vida do pai, não de uma forma electriana, edipiana, mas de uma forma assim, de cuidar mesmo do pai, de prover as necessidades dele, de roupa, de fazer as coisas para ele. E esse é um padrão que a filha também tem em relação ao pai, de prover para o pai as coisas das quais ele precisa. Essa filha, mãe da nossa cliente, também tem essa atitude em relação ao próprio pai, de prover as necessidades dele. Por quê? Porque também a mãe não estava disponível para esse marido. No caso, ela por falecimento, né, por morte. Então a gente já está vendo um outro padrão aqui. Aqui a filha vai ocupar o lugar porque o pai não está disponível, então ela tenta suprir a mãe e ao mesmo tempo suprir o próprio pai. E aqui a filha,
pela ausência da mãe, também vai ocupar, tentar suprir as necessidades do pai, necessidades materiais, tá, gente? Ah, eu preciso de um, sei lá, um envelope. A filha vai lá e compra. Será que a gente obtém mais algum padrão aqui nesse núcleo? Vamos encerrar então.